Boa noite. Músico de formação popular, historiador e educador autodidata. Em 1992, criou a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, resgatando o acervo mitológico e arqueológico da Chapada do Araripe. Como consultor da Unicef, foi um dos criadores do projeto Rádio de Criança para Criança, no Brasil, Angola e Moçambique. Contador de causos e lendas, Alenberg Quindins inspirou diretores e atores do cinema brasileiro. Palestrante e conferencista, tem realizado aula e espetáculos em congressos, seminários e eventos ligados à educação, comunicação, artes, turismo e cidadania. Alenberg Quindins e Fundação Casa Grande é o tema de hoje do programa. Para falar sobre esse assunto, nós o convidamos e é com ele com quem vamos conversar hoje. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale. Nosso convidado de hoje, Alenberg Quindins, essa figura maravilhosa que veio aqui falar sobre sua história de vida e sobre a Fundação Casa Grande lá em Nova Olinda. Boa noite, Alenberg, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Leite, a primeira vez que eu vi esse nome Café com Leite, eu disse, rapaz, a sacada foi muito legal, né? Assim, eu vi logo assim, o programa com o nome na sacada, Leite, e você fez Café com Leite, porque Café com Leite é um bate-papo, né? É um bate-papo, exatamente, de uma forma descontraída. Nosso convidado aqui sempre tem esse objetivo, Alenberg, e nós já nos encontramos aí algumas vezes, né? E eu dizia, Alenberg, eu quero você no programa, mas tudo tem seu dia, né? E hoje foi o dia, né? Pois é um prazer estar aqui com você hoje. Alenberg Quindins, rapaz, Quindins, Alenberg Quindins, esse Quindins é teu sobrenome? Não, esse Quindins era uma banda que eu tinha junto com algumas pessoas no Crato, quando eu voltei para o Crato em 1983, e aí eu fiz essa banda com os amigos, e o nome da banda era Os Meninos dos Quindins. E aí, depois que terminou a banda, ficou esse apelido, né? Alenberg. Como eu passei muito tempo fora, as pessoas dizem que Alenberg, aquele dos Quindins. Aí ficou Alenberg Quindins. Aí eu tive que agregar no nome, esse nome que as pessoas, esse apelido que as pessoas colocaram, que aí apelido, quando a pessoa trabalha com cultura, termina virando nome artístico. Nome artístico, olha aí. E você é um artista nato, né? Vendo aí, você gosta de música, de literatura, de comunicação. Eu quando era criança, né, com 9 anos de idade, eu fui embora daqui do Ceará e me criei ali. Você nasceu onde? Eu nasci no Crato, mas porque é o seguinte, na época, 1964, né, no início da ditadura militar, então, em 1964, naquela época, nascer no Crato era uma coisa assim como fosse nobre, né? E meu pai trazia todos os filhos de Nova Olinda para nascer no Crato, que era para no registrar tal nome, nascido no Crato. Embora no outro dia a gente fosse para Nova Olinda, mas nasceu no Crato. Nasceu no Crato, então tinha que constar esse nome. E aí foi que eu nasci no Crato, né? Vivi até os 9 anos de idade em Nova Olinda, e depois meu pai foi um daqueles retirantes que foi para o norte, né? Para buscar dias melhores, e aí eu me criei ali entre a região do Araguaia, né, entre o rio Tocantins e o rio Araguaias, ali próximo do Bico do Papagaio, né. Hoje é Tocantins, essa região. Tocantins. Mas na época dali você viveu desde os 9 anos de idade? 9 anos, vivi até os 18 anos de idade nesse lugar. Então, quando eu cheguei lá, o que tinha? Tinha um cinema. Tinha um cinema. Lá tinha um cinema? Já tinha um cinema. Em 64. Você tinha cerca de 9, 10 anos. 73. 73. 1973. Eu cheguei e tinha um cinema. Cinema de um cearense daqui de Milagres. Olha aí, todo canto tem cearense. Interessante isso aí que você disse, porque essa semana eu aprendi que a guerra, né, a Revolução da Farroupilha no Rio Grande do Sul, ela nasceu devido a um cearense.
Olha aí, né? rapaz, Um cearense que... eu não sabia. Pois é, que começou a comercializar o charque em Pelotas, e daí foi uma economia pujante, e daí foi a base do comércio do charque, foi a base da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Maravilha. Né? Mas aí nós chegamos eu, meu pai e mais um irmão. Nós chegamos em 73 e era um lugar que não tinha nada, né? A professora dizia, nós estamos mais ou menos aqui no mapa, não tinha nem no mapa do Brasil, tinha nem do estado. Então eu me criei na beira da Belém Brasília, né? Que era uma rodovia famosa, uma BR famosa que liga Brasília a Belém, e que foi aberta proximamente desse período, na década de 60, e eu me criei naquele lugar. A única coisa viva assim que tinha, nossa diversão, era um rio muito grande que tinha lá e que circulava toda a cidade. Então eu me criei na floresta, me criei tomando banho de rio, jogando pedra em jacaré, né, correndo da pisa do pai, que todo dia quando chegava da beira do rio... com medo das cobras. Isso, então foi assim. Então, aí, como não tinha nada nesse lugar, eu comecei a criar as coisas, né? Mas tinha um cinema lá? Tinha um cinema. Então, o cinema, o primeiro contato meu com o cinema foi um filme Sansão e Dalila. Assisti, Sansão e Dalila. Sansão com Victor Maturi, né? Olha aí. Rapaz, aí o seguinte, primeira vez que eu vi o cinema, eu me encantei. Coisona grande. Eu me encantei, eu entrei dentro do cinema. As pessoas dizem assim, a primeira vez que eu fui ver um cinema 3D, né, que eu fui assistir um cinema 3D, eu disse, eu já vi isso em 73. Muitos anos atrás. Por quê? Porque eu praticamente entrei dentro da tela. O cinema 3D convida você para entrar pela tridimensionalidade, ou tridimensionalidade. Isso. Convida você a penetrar, perfeito, né, na ação. Mas eu entrei, eu praticamente entrei. Eu fui dentro, eu me encantei com aquilo ali. E só voltei quando apareceu o nome The End. Né? Terminou a coisa. Então, é o seguinte, para mim, aquilo me encantou. Então eu comecei a querer fazer cinema. Minha primeira... Daí veio a paixão. Eu comecei a querer fazer cinema. Então eu tentei várias coisas. Pintava um plástico, fazia tirinha de plástico e tentava projetar na parede, não dava certo. Tentei fazer com revista em quadrinho, nas caixinhas de sapato, fazendo rolinho com a manivela e rodando. Só que a precariedade era grande, lá não tinha banca de revista, então eu tinha que ter no mínimo duas revistas para fazer a continuidade da ação. Quer dizer que naquela época não tinha tablet, nem tinha smartphone, era caixinha de sapato. Era caixinha de sapato. Aí o que foi que eu descobri? Meu pai mandou a gente lavar um salão para montar um negócio para ele, e a gente foi lavar de noite e botou um lampião, e esse lampião eu vi projetar a minha imagem na parede. Aí eu disse, quando eu me aproximava da parede, a imagem diminuía. Quando eu me aproximava do lampião, a imagem crescia. Eu digo, tá aí o cinema. Então, peguei uma caixa de madeira, botei um pano e peguei aqueles bonecos que vinha de faroeste antigamente, da Gulliver, e uma lanterna, e comecei a assistir os filmes e fazer o cartaz e fazer os filmes para o cinema de sombra para as crianças. Você criou a história com a sombra. Eu decorava as falas no cinema, decorava as trilhas, decorava toda a parte de ruído de cinema, né, os efeitos especiais, né, do cinema. Decorava tudo. Decorava tudo. E fazia o cartaz e a meninada ia assistir. Custava 10 palitos de fósforo. E eu tinha assim aquela alegria de sustentar a cozinha lá de casa de palito de fósforo. Era a responsabilidade na economia doméstica. Era levar o fósforo para... Então, minha primeira tentativa com arte foi no cinema. E aí o seguinte, era lotado meu cineminha. Era lotado. Era lotado. Aí no final a caixinha de palito estava lotada. Né? E aí daí eu criei uma editora de revista em quadrinhos e começava a desenhar as revistas em quadrinhos. Eu tinha uma série de personagens que eram super-heróis, tipo, que tinha Batman, né, Homem-Aranha, da Marvel e da DC na época, mas eu tinha meus próprios personagens. Então eu tinha aquele compromisso de toda semana ter uma revista
editada, eu pintava na mão todinha. Na época eu não tinha condição de ter grampo, eu costurava na mão, com a linha e fazia a costura das páginas. E vendia a revistinha. E também vendia a revistinha por palito de fósforo, né? E na página final tinha uma coisa que era o seguinte: preenchia, mandava para mim e eu fazia uma carteirinha, e aquela carteirinha era de sócio da editora que tinha direito de pagar só 5 palitos no cinema. Meia, só meia. Carteira de estudante. Carteira de estudante, né? E aí o cinema era lotado. Aí depois eu fiz uma revista Placar, comecei a visitar os campos de futebol das crianças e fazia as matérias. Então no domingo eu era um repórter de beira de campo, fazia as histórias todinha, o que via, desenhava, e na segunda-feira saía a Placar e a criançada queria ver. Isso chamou a atenção dos adultos. No campão, que era o campo dos adultos, também começaram a me chamar para mim fazer as reportagens. As reportagens, né, dos campos, né? Alenberg Quindins, história maravilhosa de vida, maravilhosa de vida, contada aqui pelo próprio. Olha aí, as revistinhas feitas e costurada. Costurada. Quem costurava? Você era a sua mãe? Era eu. Você, né? Costurava, porque não tinha nem grampeador. E olha aí. E o tablet? Olha, o tablet, para você que está nos assistindo, é o iPad. Uma caixa de sapato coberta. Era assim a vida em 1970 de Alenberg Quindins. E ele vai continuar falando com a gente, mas me deixa aqui falar do Laboratório Lamic. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas químicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Um abraço a toda a equipe do Lamic aqui na região do Cariri. Alenberg, rapaz, que história maravilhosa. Agora, disso tudo, lá naquele Belém, Brasília, lá no Tocantins, nos matos, né? Sim. Mas tu estudava? Estudava. Tinha que estudar. Estudava. Agora, eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno, porque você queria eu era cultura. Assim, eu era querido pelas professoras, porque quando tinha festivais... Aí te passava, era? Jornal. Então, eu nunca fui de tirar nota boa. Nunca me dei bem na escola. Nunca me coube, assim, a escola, aquele formato de escola, nunca me coube. Eu era um péssimo estudante, para você ver que nas minhas aventuras de estudante, eu ficava buscando uma forma de tirar nota boa. Uma vez um amigo meu disse: se você pegar o livro e botar com a matéria aberta, que vai cair na prova, debaixo do travesseiro e dormir, ela entra toda em sua cabeça e no outro dia você tira uma nota boa. Eu fiz Tu fez isso. Foi um zero rodado. Se tivesse passado a noite lendo, talvez tivesse uma nota melhor, né? Eu tinha uma preguiça de estudar enorme, né? Eu não gostava de jeito nenhum, mas as professoras me queriam bem danado, porque eu sempre fui uma pessoa interativa, e quando tinha... Vamos fazer um jornal, Alenberg. Eu fazia o jornal. Quando dizia: Alenberg, vamos fazer um evento aqui, a festa. E essas coisas mais voltadas para o social. Então, você estava sempre envolvido, né? Envolvido, eu era a pessoa, né? Isso aí... Agora, eu era bom de história. História eu fazia... Eu confesso, fazia até uma maldade, porque eu dava uma lidazinha, entrava na minha cabeça. E... a professora, e eu fazia raiva que sou a professora de história. Meu pai se chamava Miguel, aí ela dizia: os cãozinhos de seu Miguel. Era eu, o cãozinho de seu Miguel, porque eu era muito danado na aula de história, porque eu tirava nota boa, e ela pegava para me dar nota estudava. Ruim. E não estudava, eu estudava uma lida. Não, você estudava o dia a dia, a sua vida, não era porque você era envolvido com isso, né? Eu sempre tive dificuldade assim. Eu começava a ler, aí daqui a pouco eu já estava na terceira página e eu já tinha ido embora para outra história, já estava criando outra história. Dentro daquela que você Dentro daquela ali. Então eu começava, por exemplo, a estudar, por exemplo, os holandeses, né? Aí eu já começava a criar uma história dentro de minha cabeça, daqui a pouco eu já estava... Com 9 anos de idade eu escrevi um livro, né, chamado Interplanetário. Esse livro era uma experiência... de uma viagem
né, interior de uma pessoa com 9 anos de idade. Esse livro agora, eu revendo um tempo desse, esse livrinho que eu mandei, algumas dessas revistas, elas ainda têm, por exemplo, no período da Copa do Mundo, o MAR, que é o Museu de Arte do Rio, fez uma exposição com minhas placar, minhas revistinhas. Então, eu tive lá para visitar e vi, eu fiquei emocionado, porque aquilo ali era uma coisa sem pretensão de ver aquilo ali, nessa né? dimensão, né? Então, esse outro lado, para mim... Por falar em placar, que é uma revista, né? Esportiva, né? Que trata só de esporte, você também é um admirador do esporte, né? Eu sou uma pessoa que eu sou um futebolista romântico, né? Romântico no sentido assim, eu gosto muito daquela fase da década de 70 que eu acompanhei bem de perto, e numa época que o futebol não era assim essa mercadoria que é hoje, né? Mas um jogador como Garrincha saía lá, sabia que tinha ele era ponta direita, sabia que tinha um lateral direito que marcava, no caso, o ponta esquerda, era muito bom. Então ele saía lá da ponta direita só para dar um drible nele, que era para desmoralizar. Né? Então o tempo de bola era outro. Então eu gostava muito disso. E foi nesse período que mais eu curti futebol. Né? E era com rádio, né? Era com rádio. Eu ouvia... Né? Eu ouvia Jorge Cury, Valdir Amaral, nessa época eram esses locutores. E eu ouvia no rádio, e como a gente jogava em futebol de campo, que chamava futebol de poeira, né? E era no campo mesmo. Mas tu era bom de futebol? Eu era goleiro, eu sempre fui goleiro. Né? Mas era um goleiro bom ou só porque era dono da bola? Não, eu peguei o time de Miranorte. Eu só era bom quando eu comprava a bola. Eu peguei a seleção da cidade. Só que eu sempre fui baixinho, né? Sempre foi baixinho. Eu era ligeiro. Mas era o goleiro da seleção? Fui goleiro da seleção de Miranorte, né? Fui goleiro da seleção. E o seguinte, então, eu ouvia o rádio e eu via a poeira saindo pelo buraco do rádio ali. A poeira que eu pensava que o campo lá no Maracanã... Era também poeira. Aí vinha as primeiras imagens pela revista Placar, e uma revista eletrônica que tinha no cinema, antes de começar o filme, tinha uma revista eletrônica chamada Canal 100. Então tinha uma trilha musical que passava nos cinemas, não era? Isso. Trilha de cinema. Pronto, ali eu vi as imagens, né? Eu estou até montando uma exposição agora em homenagem a Placar, que é uma exposição de telas acrílicas de 90 por 60. Estou montando agora para 2016. Agora em 2014 foi a Copa do Mundo, né? Então foi o período que eu lancei o livro do Icasa, né? Que é esse livro que eu fiz sobre a história do Icasa, e foi a exposição da Copa do Mundo no Museu Internacional, na IFE do Rio. Então... Estamos conversando aqui com Alenberg Quindins, falando sobre sua história de vida, uma história que não merece ser escrita apenas em um livro, mas quem sabe um best-seller, né? Uma história maravilhosa de vida para você que está em casa nos vendo nesse momento. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre a Fundação Casa Grande, que é um ideal seu, um ideal dele. Mas antes, quero convidá-lo aqui para saborear mais uma água aqui, Alenberg, porque... a gente começa a conversar e merece uma água, né? Sim. Eu faço questão aqui de lhe servir uma água mineral São Geraldo. Mas eu quero falar também da Uniodonto. Mesmo sem estar precisando, é importante você ter um plano de saúde bucal. E eu indico a Uniodonto porque esse plano de saúde é o melhor do estado do Ceará. Afinal de contas, o plano de saúde Uniodonto está aqui na região do Cariri, pertinho de você, com preço acessível, aqui na rua Padre Cícero. Procure Joel, que com certeza você obterá um bom plano de saúde e de fácil acesso. Depois de saborear essa água aqui, nada melhor do que oferecer um cafezinho aqui ao nosso convidado, Alenberg. E agora vamos saborear um cafezinho aqui, nosso convidado, Alenberg Quindins, a quem eu tenho o prazer de oferecer esse cafezinho aqui, Alenberg.
Esse aqui é um café ainda sem nome, viu, por enquanto. Mas em breve ele terá um nome aqui. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho, acesse a página do programa, programacafécomleite.com.br e também o Facebook do programa. Um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, Alenberg Quindins, falando sobre sua história de vida. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre a Fundação Casa Grande. Ele que tão bem administra e tão bem conceituado existe aqui na nossa região, que você não pode deixar de conhecer. Mas eu não quero começar esse segundo bloco aqui falando da Amigona. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona. Você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona, máquinas e ferramentas aqui em Juazeiro do Norte. Alô, Marcondes, um abraço para você e todos que fazem a Amigona. Alenberg, você falou ainda há pouco dos livros que você, das revistinhas, né, que você escreveu, e era costurado, né? Não tinha nem um grampeadorzinho para grampear, não. Não, né? Eu me lembro de prego, a gente botava um prego, 2 pregos assim, dobrava a ponta, né? Mas eu não fiz não, sabe? Eu não fiz isso não. E aqui você me presenteia aqui, João, eu queria que você mostrasse essa imagem aqui. Esse exemplar Icasa do meu coração. Você é torcedor do Icasa, né? É, do meu agora não pode. Imagine aí um exemplar desse aqui, você ser apaixonado pelo Guarani, hein? Ia haver uma contradição, né? Rapaz, muito diferente daquela. Não tem a costura aqui não, né? Tem não. Tem melhorado bastante, né? Essas ilustrações, Alenberg, sua? Essas ilustrações são minhas. São ilustrações, são traços meus da infância que eu trouxe para esse livro. Como foi um livro que eu fiz para contar a história do Icasa para meu filho, que se transformou, terminou transformando no livro. Então eu peguei também meus traços da infância para mostrar como é. O texto dele infantil? O texto dele é infanto-juvenil. Infanto-juvenil, né? Porque tem todo um embasamento histórico. É uma pesquisa que eu fiz de 2009 a 2012. Meu filho, Pedro, ele nasceu com 6 anos de idade. Eu vi que ele era canhoto, nasceu canhoto. E eu jogava a bolinha para ele e ele batia na bola sem nem olhar. Aí já corria, já batia direto, pá, com o pezinho canhoto. Aí eu fui na escolinha do Icasa, matriculei ele. E então, quando eu cheguei na escolinha do Icasa, eu vi que as crianças que faziam a escolinha não sabiam a história do clube. Então, para contar essa história para meu filho, eu comecei a fazer pesquisa sobre a história do Icasa. Entrevistando antigos jogadores, antigos proprietários da fábrica, pessoas que tiveram na fábrica do Icasa, e comecei a desenhar, ir com meu filho para o Rumeirão e frequentar também o mercado do Pirajá, que é ali onde está o reduto dos desportistas. Tudo, ali você sabe tudo do esporte da região. O Juazeiro está entre são 3 pontos, a estátua do Padre Cício, o Rumeirão e o mercado do Pirajá. Mercado do Pirajá. Né? Me diga uma coisa, eu sinceramente eu achei esse livro muito bem apresentável. Eu não posso dizer do conteúdo, mas eu tenho certeza que vindo de você só tem valor. Eu te pergunto, já foi lançado, de quando foi publicado? Me dê mais subsídio aí. Eu lancei ele aqui, né, foi um livro patrocinado pela CAGES, né? E o governo do estado, isso, né? O governo do estado. estado. Da Secretaria da Estado. Isso, então eu lancei aqui no Cariri, primeiramente Crato e Juazeiro, depois lancei
agora recentemente em Coimbra e Lisboa, e agora lancei no Rio de Janeiro, e agora dia 21 de maio eu lanço em São Paulo, lá no Bar São Cristóvão, que é o reduto dos desportistas nordestinos. Paulista, né? Lá é um museu de coisas antigas do futebol. Então tem pôsteres antigos, foto, camisa. E eu estou fazendo esse lançamento lá justamente porque o proprietário também, né? Eu comecei a fazer um contato com ele, e o Icasa já é um clube que angaria uma simpatia enorme pelo Brasil, né? Com certeza, é. Então esse livro, ele resgata essa história do Icasa, que começa com o ciclo do algodão. E o interessante é que as gravuras dele, as originais, foram escolhidas para ser, né, como eu falei, as gravuras, a exposição da Copa do Mundo lá no Rio, no Museu Naif. Então, na oportunidade, eu fui fazer esse lançamento lá. As cores das ilustrações é aquela cor do romeirão no final da tarde, que aquele sol, né, laranja bate ali na torcida, né, no gramado, que é uma cor muito bonita. E ele resgata o ciclo do algodão, porque pouca gente sabe que o Icasa nasce do Padre Cícero. Uma coisa muito interessante, porque a fábrica, o Juazeiro teve um período entre 1908 a 1911, que a base da economia estava no algodão. E estava na seringa da maniçoba. A seringa da maniçoba, a borracha. Sim. E o Padre Cícero, ele trouxe um vapor, né, para beneficiar o algodão, e montou onde hoje ali é a Coelce. E tinha um encarregado para isso. Então veio o Antônio Pita, que na frente comprou a fábrica do Padre Cícero e levou para onde hoje é o Banco do Brasil. E de lá o Feijó de Sá comprou e criou a Icasa. Então, dentro da Icasa... E hoje onde é assim, gente? E hoje é assim, gente. Então, dentro da Icasa é onde surgiu o Clube do Icasa. Surgiu o primeiro time do óleo, o time do algodão, que era dentro, ele jogava, que foi uma forma de socializar ali o fim de semana com os funcionários. E então, o Doro Germano teve a ideia de criar o Icasa, e os jogadores de futebol do time dos motoristas de táxi de Juazeiro, que era o volante, se uniram ao Icasa e criaram um clube. E o Icasa nasceu de uma frase, né? O Icasa nasceu de uma frase. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1963, que a frase que criou o Icasa foi o seguinte: o Icasa é um time de trabalhador, por isso ele nasceu para vencer. Que maravilha. Eu considero, depois do Padre Cícero, a segunda melhor ideia do Juazeiro é o Icasa. É o Icasa, né? De marketing. Allenberg, eu acho que nem todo torcedor do Icasa sabe dessa história. Pois é. Me diga uma coisa, e quem quiser adquirir esse exemplar? Aí tem... Fora esse que você me deu, né? Esse aqui eu não vou... Esse aqui, com certeza, vai para o meu acervo e eu vou ler, viu? Pois eu fiz em pontos estratégicos, né? Aqui no Juazeiro, tem no shopping, na Leire Brinque, para quem estiver passeando pelo shopping, ali na Leire Brinque tem. No aeroporto de Juazeiro tem, para quem quiser, estivesse passando pelo Juazeiro, né? E estiver saindo. Tem também aqui nessa livraria aqui que tem na Padre Cícero, que é a Nobel, né? Tem no Sebo Alampou, né? No Sebo Alampou não, na Solares Locadora. E tem também no Crato, também na Nobel. Então, ele está em vários pontos aqui do Cariri. Agora, principalmente, porque a pessoa vai no shopping, vai passear, né? Aí vai ali na Leire Brinque, que é onde vende livro, ali no meio, tem esse livro lá. Tem um livro e tem 2 posts que eu fiz. O do campeonato que o Icasa foi de 2013 e
da Série B do Campeonato Brasileiro, e produzi um pôster de 1969, um pôster retrô do Icasa. Esse é Alenber Cariri falando sobre sua história de vida, e agora sobre esse livro maravilhoso, Icasa do Meu Coração. E o melhor do que está escrito, porque eu ainda não li, não posso dar o meu parecer, é saber dessa história. Veja aí, o Padre Cícero, e depois vem o Icasa e toda a história do Icasa, né? Como começou, aonde passou ali onde é a Coelce, na Rua São José, depois ali na Rua São Francisco, onde hoje é o Banco do Brasil, em seguida, né, onde hoje é a Singe. Tudo isso é história maravilhosa que nós precisamos saber, nós, quando cidadãos do Cariri, né, do Cariri. Inclusive, né, Leite, era uma coisa que podia ter, né? Por exemplo, ali na Singe, ali devia ter uma placa da Singe. Aqui nasceu Icasa. Aqui nasceu Icasa. Ou eu diria, eu iria mais longe. Como ali a área é muito extensa, né? Poderia ter alguma divisão ali pequena que se fosse, homenageando o Icasa, né? Sim. Uma loja do Icasa, a história do Icasa contada ali. Sim, dentro. Uma coisa muito importante que eu quase esqueço, né? É que a venda desse livro que eu estou fazendo está montando o Museu do Icasa. Eu estou montando o Museu do Icasa, já está 50% montada, e agora entre... Aqui no Juazeiro? Aqui no Juazeiro, lá no CT. Então, esse livro, o objetivo, além de contar a história para meu filho, né, sobre a história do Icasa, e para os filhos de tantos pais que tem aqui, né, e que está contando pelo mundo, por onde eu passo, mas também de dar de presente ao Icasa essa história. Então, está sendo construído o museu, né, e esse museu a gente já está em fase de finalização. Muito bem, vamos ser a história, vamos copiar a história da Casa Grande, né? Estamos conversando com Alenber Quindim sobre essa história maravilhosa de vida, a história do seu amor e a sua paixão por toda a região do Cariri, que agora está abraçando, já tem abraçado, né? Com muito carinho, com muito amor, a história do Icasa aí, que agora eu fiquei até surpreso, né? Se vincula a Alenber Quindim à Casa Grande, né? A Nova Olinda, ao Índio Cariris, né? Enfim, não ao Icasa, né? Agora é surpresa para mim, mas parabéns, parabéns, fiquei muito feliz. Estamos conversando aqui com Alenber Quindim sobre sua história de vida e sobre esse amor pelo Icasa, que para mim também é novidade, como eu disse ainda há pouco, mas com certeza será um novo projeto paralelo à Casa Grande, à Fundação Casa Grande, né? Eu presumo que seja assim, porque o amor pelo Icasa nessa extensão e nessa dimensão, eu não estou enxergando muito torcedor do Cariri que sabe disso não, viu? Eu vou até falar com o nosso amigo, com o pessoal do Placar Eletrônico, né? Baden Powell, sobre essa história aí, para você ir lá falar sobre o Icasa, que eu acho importante isso aqui, viu? Alô, Baden, levar aqui a Alenber para falar sobre a história do Icasa aí do seu programa, viu? Vamos saborear mais uma água? Sim. Mais uma água aqui. Essa nossa conversa merece uma água mineral São Geraldo. Eu quero lhe servir. Você vai... eu quero lhe servir. Vamos dar um tintim, pronto. Então vamos falar da água mineral São Geraldo? Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Água mineral e cajuína São Geraldo. Lembrando que a cajuína São Geraldo, não tenha dúvida, é o melhor refrigerante do Brasil. É nosso, é daqui, é da região do Cariri para o mundo. Água mineral e cajuína São Geraldo. Depois de uma água saborosa dessa, nada melhor do que um cafezinho ainda sem nome. Eu quero oferecer aqui ao nosso amigo Alenber um cafezinho aqui, que a gente possa saborear. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, deixa eu falar dos sorvetes. Mauriti é diferenciado do cafezinho, né? Mas nada melhor do que um sorvete Mauriti para você. Faltava no Cariri um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, porque chegou no Cariri o sorvete Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará.
Diversos sabores, padrão de higiene, tecnologia na produção e o melhor, preço acessível e o sabor inigualável. Sorvetes Mauriti, um só é impossível. E agora, saboreando esse cafezinho aí, vamos acessar o Face do programa, Programa Café com Leite, e também a nossa página, programacafécomleite.com.br. Vamos saborear esse cafezinho aqui, um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Chegou ao Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso, a Azul Entulho veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos. Ela faz isso para você. Evite penalidades pelo serviço público e ajude, acima de tudo, o meio ambiente. Você liga 8866-8444, qualquer parte da região do Cariri, e Azul Entulho atende você. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona. Você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, com o apoio cultural que eu não posso deixar de falar aqui da Azul Entulhos. Chegou ao Cariri o que há de melhor para a sua construção. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz. E pensando nisso, a Azul Entulho veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos. Ela faz isso para você. Evite penalidades do serviço público e ajude, acima de tudo, ao meio ambiente. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho vai até você. Faça uma ligação, faça um teste. Liga lá, Azul Entulhos. Um abraço para todos que fazem Azul Entulhos aqui na região do Cariri. Allenberg, você começou aí naquele bloco anterior, dizendo que foi morar lá naquela região, né, de Tocantins para lá, na Belém, Brasília. Aprendeu o que era cinema, entrou no cinema em 3D, né, em 1970 e alguma coisa. E como foi o teu retorno? Porque hoje você mora aqui na região, é daqui. Meu retorno foi o seguinte, eu tinha vontade de conhecer o mundo.
E a única informação que eu tinha, assim, na minha cabeça, possibilidade de eu conhecer o mundo, era de navio. Então, eu vim embora para me alistar na Marinha. Queria ser marinheiro. E fui ser marinheiro. Eu fui ser marinheiro. Então, servi na Marinha. Porque aí você conhecia o mundo sem gastar, né? E ainda ganhava para isso, né? Pois é. E aí, o seguinte, eu fui, me alistei na Marinha, servi na base Almirante Ari Parreira, em Natal, que é ali, foi onde nasceu a história do forró, né? Forró, né? A história que tem até um filme que fala sobre isso, que foi construída pelos americanos na época da Segunda Guerra Mundial. E eu fui marinheiro na base Almirante Ari Parreira, e o meu planejamento de conhecer o mundo foi, me deram um balaio e uma vassoura, eu passei um ano varrendo Natal. Um ano varrendo Natal. Um ano varrendo Natal. Eu conheço Natal pelos meio-fios, calçamento. Varria e depois passava aquela mão de tinta branca. Era. Aí tinha um amigo meu que era evangélico, aí ele chorava e dizia, eu estou aqui diminuindo minha fé. Chorava. E então eu passei um ano na Marinha. Depois de um ano é que eu voltei para o Crato. Mas uma coisa interessante era que antes de eu ir para o Tocantins, tinha uma cabocla descendente de Cariri, aqui na região, que me contava essas lendas. Das lendas do Cariri, as lendas indígenas da Mãe d'Água, dos Castelos Encantados. E aí, quando eu voltei para o Cariri, vindo de Natal, vindo da Marinha, eu comecei a fazer pesquisa. Comecei a andar pelos pés de serra, pelo sertão, muitas vezes a pé, de cavalo, de carona, que eu não tinha transporte, para fazer levantamentos sobre essas lendas, essas histórias que eu ouvi quando era criança. Então, eu comecei a fazer essas pesquisas junto com Rosiane. Na época eu já estava casado com Rosiane. Na realidade, quando eu passei pelo Crato e fui para a Marinha, eu me casei aqui, só voltei para o casamento depois de um ano. Casou e foi embora? Casei e fui embora. Depois de um ano eu voltei, né, para assumir o casamento. Para assumir. Ela ainda estava esperando. Ela ficou esperando aqui. Né? Para conviver, na realidade, porque eu assumi, porque se eu não tivesse assumido eu não tinha voltado. Tá certo. Então, para conviver, e aí é o seguinte, então eu comecei a me dedicar a estudar isso aí. Então, a gente foi se deparando com cavernas, com pintura rupestre, sítios cerâmicos, sítios líticos, né, que são os instrumentos, as armas indígenas feitas de pedras. E a gente foi conhecendo outro mapa. Por exemplo, pouca gente sabe que o horto onde o Padre Cícero construiu, aqui, onde hoje está construída a estátua do Padre Cícero, é um sítio lítico da pré-história, um sítio de ritual, inclusive de ritual dessa época da religiosidade indígena. Antes do Padre Cícero subir o horto, lá já tinha uma utilidade da religiosidade indígena. Então, a gente começou a fazer essas pesquisas. E a gente começou a receber estudantes em nossa casa para ouvir a gente falar sobre isso. E foi aí que a gente sentiu a necessidade de colocar isso num espaço. Então, meu avô, em 32, tinha comprado uma casa, que aí, estudando a casa, descobri que essa casa deu origem. Quando Tomé de Souza veio ser governador da Bahia e começa e traz o Garcia Dávila para criar a Casa da Torre, e daí começa o ciclo do couro no Nordeste, onde Garcia Dávila já estava com o gado em Cabo Verde, na África, e traz até o Brasil. Então o gado entra por Oeiras, no Piauí, descendo a Serra Grande da Ibiapaba, chegando na Chapada do Araripe. E essa casa era um rancho de comboeiro. Então, nós restauramos ela. Onde hoje é a Casa Grande. Então, nós restauramos ela e hoje é a Casa Grande. Então, por isso que o nome é Fundação Casa Grande, porque era a Casa Grande construída nesse ciclo do couro, e para dentro falar sobre a memória do povo Cariri. Então, por isso que é Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Muito bem. E você
Eu tive lendo sobre sua história e alguém lhe intitula que você é índio. Índio por paixão, né? Agora eu estava no Rio e um índio cariri. Um indigenista, eu comecei a falar meu pensamento, ela disse, você pensa como um índio. Você pensa como um índio, né? Então, eu acho que é mais a forma, vamos dizer assim, da forma com que tudo, né, que se passa, né, que é digerido, assim, que eu faço, tem um pouco dessa coisa mitológica, né? A gente fala sobre Icasa de uma forma lendária, eu falo sobre a Casa Grande sobre uma forma lendária, da minha vida sobre uma forma lendária. É muito a forma que o índio usa para contar a história. Me diga uma coisa, como foi, olha, você fez todo esse percurso, estudou toda a região do Cariri, na questão dos índios cariris e tal, essa história que até você chegar à Casa Grande, aí por que a Fundação Casa Grande? Por que foi voltada, com que objetivo? A Fundação Casa Grande foi fundada para se começar a estudar a história do Cariri da colonização para trás. Até chegar na pré-história, a gente ir, vamos dizer assim, de frente para trás, regressando. Então, desde quando o homem está aqui? Poucas pessoas sabem que a região do Cariri, né, é uma região que ela não é só aqui no Cariri, né? Na realidade, o Cariri é um estado, que eu digo, o Cariri é um estado de espírito, né? Onde o vento sopra com saudade do mar, né? Então, o Cariri, ele é um estado que foi dividido por 4 estados. Ele foi dividido, o seu platô central é a Chapada do Araripe. Então, dela se emana toda essa força que nós temos aqui, que termina influenciando a cultura do homem local. Então, o estado do Cariri foi um estado dividido pelo Ceará, pelo Pernambuco, pelo Piauí e a Paraíba. Então, esse é o estado do Cariri. E tem como terra sem males, ou platô central, a terra prometida dos índios, aqui no entorno dessa chapada. Então, nós temos uma história milenar muito mais antiga. Por isso que as pessoas dizem, o Cariri é diferente. Então a Fundação Casa Grande vem resgatar isso. A Fundação Casa Grande vem... Casa Grande. A Fundação Casa Grande vem dialogar com o povo da região sobre a nossa importância, trazendo para as crianças essa autoestima desse estado de espírito que é ser caririense. Mas eu vejo assim que a Fundação Casa Grande ela é voltada com muita ênfase para as crianças. Porque foram as crianças que tomaram de conta, né? As crianças de Nova Olinda, a gente pensou que ia fazer uma casa voltada para os universitários da cidade, né? Para as pessoas adultas, porque um assunto sobre isso, mitologia e arqueologia, é um assunto adulto. Só que as crianças chegaram brincando na Casa Grande, no terreiro da Casa Grande, aí nós saímos de dentro e fomos brincar com elas, de bila, de pinhão, de boneca que as meninas brincavam, transilinha, essas brincadeiras que as meninas brincavam. Então nós fomos brincar e eles começaram também a entrar dentro da Casa Grande e aprender arqueologia e mitologia. Então eles tomaram de conta da Casa Grande. A Casa Grande é administrada por uma direção que começou com 8 anos de idade. Então hoje você chega na Casa Grande, a diretora do museu da Casa Grande tem 10 anos de idade. E ela, com 10 anos de idade, é a diretora do Museu de Arqueologia e Mitologia da cidade e da região. Maravilha, né? Mas essas crianças, você conta essa história de uma forma assim bem simpática e agradável, dessa questão da brincadeira, desse envolvimento das crianças com os adultos, né, com vocês, mas isso quando ela foi instituída, quando ela foi criada. Mas com a ascensão disso, com o tempo, as crianças tornam-se adultas, lógico. Sim. Então, mas você sempre está lotado de crianças lá. Ou seja, os crianças viram adultos e chegam novas crianças. Como é que essas crianças ingressam nessa... Ela é diferente. Assim, as crianças normalmente são levadas pelos pais. Lá na Casa Grande, os pais são levados pelas crianças. É o inverso. É o inverso, né? Então, para isso, o primeiro programa da Casa Grande é o programa de educação infantil. Então, as crianças vão assistir bons filmes, ler bons livros, né? Então, elas vão
imergir nos laboratórios de conteúdo da Fundação. Então, um segundo programa, que é o de capacitação juvenil. Esse capacitação juvenil, eles já vão emergir, já vão entrar nos laboratórios de produção. Então, aí eles aprendem a parte de comunicação da rádio, da TV, de produção teatral, da música, né? Eles vão entrando no pegar o instrumento e começar a manusear. Então, esse menino, depois dele capacitado, ele já chega, já na idade de 18 anos, ele precisa trabalhar. Então, nós temos o programa de empreendedor social. Esse programa de empreendedor social é onde a gente monta a empresa desses jovens, e essa empresa, ela começa a negociar o entorno da Fundação Casa Grande. Então, nós recebemos uma média de 60 a 70 mil visitantes na Fundação. Ano, né? Então, esses visitantes, eles querem ficar na Casa Grande. Então, para isso, nós criamos o programa de um programa direcionado para as famílias, que é o de geração de renda familiar. Então, as famílias têm pousadas domiciliares. O jovem tem a empresa de turismo, vai no aeroporto, pega o turista, leva para a Casa Grande, hospeda na casa dos pais, circula toda a região, né? E isso gera uma renda para aquele jovem, para a família dele, e uma porcentagem disso vem para a Fundação Casa Grande, para a manutenção da Fundação. Maravilha, então, né? Hoje nós temos algumas empresas nesse programa, e a ideia é que em torno da Casa Grande, essas empresas sejam no futuro a mantenedora da Fundação. Lemberg, essa é uma história que precisa ser contada nos livros, mas vamos lá. Nós estamos chegando ao final e eu não quero mais enveredar para a Casa Grande, porque a Casa Grande tem uma história maravilhosa que eu quero fazer um programa, Café com Leite. Vai lá, se você permitir, eu quero ir lá fazer uma segunda edição, né? Sim. Com você, para falar sobre o Memorial Casa Grande, a Fundação Casa Grande, né? E você já está entrando aí, eu administrando aqui nosso bate-papo, e eu quero cortar esse seu assunto e voltar para o músico, aquele admirador da cultura, aquele desbravador da história, que é Allen Berkin diz. Eu quero que você fuja um pouquinho desse assunto. Tá maravilhoso, viu? Não estou querendo te desmerecer. Tá assim, é porque a ansiedade está grande e o tempo ali, o pessoal acionando que está chegando ao final. E eu quero um programa inteiro só sobre a Casa Grande. Você me permite, eu quero marcar com você para a gente ir lá, gravar um programa Café com Leite só com a Fundação, sobre a história da Fundação, e eu quero que você me apresente tudo isso. E eu quero gravar ao vivo e trazer para o nosso telespectador. E fica até bonito, Café com Leite na Casa Grande. Café com Leite, olha aí que maravilha. Café com Leite na Casa Grande. Mas voltando lá para aquele cidadão desbravador das histórias, né, de causos e lendas, mas acima de tudo da história do nosso querido Cariri, da região do Cariri. Tem um ponto lá também da sua história que você gosta de música, né? Foi a origem do Quindins, né? Por quê? Tu era... Eu sou músico de formação popular, né? Então essas pesquisas, antes da Casa Grande, onde era que elas desaguavam? Elas desaguavam nas músicas. Então a gente pesquisava para fazer música, contando essas lendas. Então a gente tinha um espetáculo chamado A Lenda. Esse espetáculo reunia todas esses... Você tem a parte teatral na Casa Grande também? Mais a parte musical, embora tenha um teatro lá, né? Então a gente trabalha a gestão do teatro, iluminação, som, né, capacitação para a gestão do teatro. Mas essa parte musical foi a parte, a veia mais forte, porque foi uma veia que vem da origem. A Casa Grande nasceu da música. Então a gente pesquisava essas lendas, né, como eu falei, da Lagoa Encantada, a lenda da Pedra da Batateira. Digo, o Padre Cícero, né, falava sobre que o sertão, que um dia o Cariri ia voltar a ser mar, né, toda essa coisa. Então a gente pesquisava essas lendas e cantava essas lendas. Então a gente circulava o Brasil, e as premiações a gente ia comprando livro, comprando vídeo, comprando equipamentos
para um dia montar um centro cultural na região do Cariri, porque a gente se sentia endividado. Se essa cultura não está nos dando a nossa manutenção básica, o nosso custeio, então nós temos que dar algo em troca. Então, esse algo em troca foi a Fundação Casa Grande. Você hoje palestra a nível internacional sobre esses temas? Sim, das suas pesquisas. Hoje a minha agenda está ligada a essa parte da gestão cultural, que vai desde a mitologia, disso que eu estou contando aqui, até a parte de gestão mesmo, da gestão da cultura, que hoje as pessoas estão chamando de economia criativa, mas de como você fazer, instigar para que a cultura seja uma coisa que venha a dar certo numa comunidade, que gere um progresso na comunidade. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, com essa história aqui que emociona, que envolve. Eu faço como Allenberg naquela década de 73, 74, quando ele adentrou no filme de Sansão e Dalila. Eu aqui já também me envolvi com essa história maravilhosa de vida dele aqui. Aqui eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ele como pessoa, e agora com essa história e sabendo de tudo isso, agora me comprometi muito mais, assim, meu respeito, minha admiração por você, Allenberg. Eu quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, e eu quero que você deixe logo firmado comigo aqui, não a data, mas que um sim, para que eu possa ir lá fazer um programa com você na Fundação Casa Grande. Com certeza, vem ser um prazer bem grande, e eu acho que pode ser um início de um pontapé inicial de algumas incursões externas do programa, Pronto, do Cariri. Com certeza. Pois eu quero agradecer a você mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Nós chegamos ao final, mas infelizmente temos que encerrar, A produção fica ali gritando com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Grato pelo convite. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. A segunda edição, em breve, nós estaremos diretamente tomando um café na Casa Grande. Um café com leite na Casa Grande. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta aqui às 20h30. Um abraço a todos e até lá.